Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, pessoal, vamos continuar nossa aula de português sobre oração subordinada, tá bom? Vamos também ver aí conjunções subordinadas. Ok, pessoal? Esse é o nosso assunto de hoje, tá bom? Vamos continuar a leitura do livro na página 238, onde estávamos vendo aí sobre as conjunções subordinadas, tá, pessoal? Na última aula aí vimos o que são verbos transitivos, vimos aí o que são verbos intransitivos, né? Porque para a gente entender essa questão de conjunção, temos que entender toda a questão dos verbos, tá bom? Tudo o que são verbos, quais são suas funções, o que são os verbos transitivos, tá? E a gente vai entender aí o que é que tudo isso tem a ver com conjunções, tá bom, pessoal? Então a gente viu também aí qual é a diferença entre frase, sentença, né? Oração, que muita gente não sabia diferenciar a frase da oração e da sentença, né? Tem gente que achava que era a mesma coisa, quando a gente viu que são coisas diferentes. A oração, por exemplo, ela é composta de sujeito e predicado, né? Que no caso é o verbo, predicar é o verbo. A frase, por sua vez, ela já é composta de quê? Ela não precisa ter necessariamente um sujeito e nem um predicado. Então, por exemplo, quando eu digo assim, na minha escola, isso aí já é considerado uma frase, tá bom? Essa afirmação já é considerada uma frase, na minha escola. E sentenças são orações, tá? Com um pontozinho final, tá bom? Lembrando que em uma sentença pode ter várias orações, tá, pessoal? Então, vamos continuar aqui com a leitura do livro da página 238, tá? Aqui a gente pode ver, pessoal, que no nosso livro a gente vai abordar sobre a questão das conjunções poucas coisas, porque essa questão da subordinação, tá? É muito tratada no nono ano, tá? Aqui no ano seguinte. Como a gente pode ver aqui, ó, na página 239, o livro diz: ainda neste ano, estudaremos o mecanismo da coordenação mais detalhadamente. Já a subordinação será vista mais a fundo no próximo ano, tá bom? Então, essa questão de coordenação, quando a gente junta aí as orações, tá bom? Então, é isso que a gente vai enfatizar hoje, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Português, né? Colocar o cabeçalho também, não coloquei, né, gente? Perdão. Então, o cabeçalho aqui. Escola dinâmica. Almenda, ouro, preto. Professor. Ok, pessoal? Então, vamos lá. É o seguinte, pessoal. Já vimos aí que as orações subordinadas são orações que dependem de outras para completar seu significado. Nós vimos aí que existem dois tipos de oração, né, pessoal? Nós temos aí a oração subordinada, que é o que a gente está vendo aqui. Eita, perdão. Subordinada. E temos a oração independente, tá? Em alguns outros casos, pessoal, algumas pessoas chamam oração subordinada de oração dependente. Tá? Também tem casos disso acontecer, a oração subordinada ser chamada de oração dependente, tá bom? E a oração independente de oração insubordinada, tá bom? Tem esses casos também, mas a denominação mais aceita, a terminologia mais aceita, é essa aqui, oração subordinada e oração independente. Né? A gente já viu aí que as orações subordinadas são aquelas que sempre dependem de outras, tá? Para poder formar o seu significado. Ou seja, sozinhas elas não têm, elas têm significado, mas fica incompleto, tá bom? Como a gente está vendo aqui, oração subordinada, orações que dependem de outras para completar seu significado. Já as orações independentes são orações que expressam um significado por si só, ou seja, elas não precisam, como é que posso dizer? Elas não precisam de outra oração para completar o seu significado. Então, eu vou colocar aqui orações que expressam um significado, sem o auxílio de outras orações, tá bom? Então, o que seria, por exemplo, uma oração subordinada? Por exemplo,
quando eu chegar em casa. Isso aí seria um exemplo, pessoal, de uma oração subordinada, porque ela, aqui a gente está vendo que ela não tem significado sozinha. Ela precisa de outro, tá? Ela precisa de outro complemento, outra oração para poder completar o seu significado, tá bom? Então, quando eu chegar em casa, ela é considerada uma oração dependente, porque precisa de outra para completar seu significado. E o que seria, professor, um exemplo de uma oração independente? Uma oração independente seria, por exemplo, eu vou dormir. Isso aí é uma oração independente, porque ela por si só, ela já expressa um significado, tá bom? Ela, se eu remover aqui esse quando eu chegar em casa e deixar eu vou dormir, ainda assim eu tenho uma frase com sentido, tá bom? A frase faz sentido sozinha. Então, é por isso que nós chamamos de orações independentes. E como a gente viu também, né, para formar orações subordinadas, nós precisamos utilizar o quê, pessoal? Uma conjunção subordinada. Muito bem, pessoal. Tem uma lista aqui, pessoal, porque são várias conjunções. Quando, até, né, onde, são várias conjunções subordinadas. Então, eu peguei aqui para vocês uma lista que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Uma lista aqui bem legal na internet, que são as conjunções subordinativas, tá bom? A gente chama de subordinativas porque elas permitem que seja feita essa oração aí, tá bom? Cadê? Peraí, tá, gente? Só um minuto. Conjunções subordinadas, lista, tá bom? Aqui é uma lista para vocês aqui. Deixa eu só compartilhar a tela aqui, tá? Pronto. Ok, pessoal? Estão conseguindo ver aí a tela? Pronto, tá bom? Essas são algumas das conjunções aí, tá bom? Vou deixar você dar uma observada aí, tá? Pessoal, vocês perceberam aí que cada conjunção ela também tem um valor semântico, não é verdade? Igual às o quê? As outras conjunções que a gente estudou nas últimas aulas, não é verdade? Ó, a gente tem conjunções de causa, conjunções de condição, de conformidade, de concessão, né? De comparação, de proporção, de tempo, né? Etc. A gente tem vários tipos de conjunções. Ó. Por exemplo, conjunções de causas podem ser porque, pois, por isso, uma vez que, já que, visto que, né? Todas essas conjunções aqui, pessoal, elas expressam causa. Como, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui no quadro. Vamos usar aqui a conjunção, vamos usar pois, né? Pois. Então, eu chego aqui, ó, por exemplo, eu vou dormir, pois eu estou cansado. Então, pessoal, nessa sentença aí, a gente tem duas orações. A gente tem a oração independente, tá? Eu vou usar agora o.i, que significa oração independente, o.i, o.i, e aqui nós temos a oração o.s, que é a oração subordinada, tá bom? Temos aqui a oração independente e a oração subordinada, o.i e o.s. Então, temos duas orações aí. A primeira é a oração independente e a segunda é uma oração subordinada. Por que é subordinada? Por causa dessa conjunção aqui. Ó. Esse pois está transformando o resto da frase em uma oração subordinada. Certo, pessoal? E a conjunção aqui, a conjunção subordinativa, é o pois. Tá? Esse pois aqui é a conjunção subordinativa que está iniciando uma oração subordinada. Certo, pessoal? Então, aqui, duas orações, muito bem. E essa conjunção aqui, como vocês viram, ela é uma conjunção de causa, que expressa a causa de algo. Nesse caso aqui, ele está indo dormir, pois ele está cansado. Então, ele está indo expressar o motivo dele, a causa dele está indo dormir. No caso, que é pelo fato dele estar cansado. Ok, pessoal? A razão dele de dormir é porque ele está cansado. Veremos agora uma conjunção de
condição, uma conjunção de condição. Vamos lá. Eu vou dormir se eu estiver cansado. Novamente, aí a gente tem agora essa conjunção se, só que nesse caso aí é uma conjunção de condição, certo? Eu vou dormir se eu estiver cansado, ou seja, ele está aqui, o autor, né? Ele está indicando que ele só vai dormir na condição de ele estiver cansado, tá? É uma condição, beleza? Vamos agora ver aqui uma conjunção de, deixa eu ver, comparativa, né? Comparativa. Essa aqui é bem interessante, né, gente? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui. João é mais inteligente do que Vanessa. Então, a gente tem aqui, ó, a conjunção comparativa, que é esse mais e o do que, tá bom? Que comparam duas orações aí, beleza? Muito bem. Deixa eu apagar aqui isso de condição. Vamos ver agora uma conjunção de tempo. Tempo. Temos várias aqui, tá, gente? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Temos várias conjunções, tá? Ó, tá vendo? Só conjunções de tempo nós temos aí depois que, até que, desde que, cada vez que, todas as vezes que, antes que, sempre que, logo que, mal, quando. Então, tudo isso aí, pessoal, são conjunções de tempo. Tudo aí são conjunções de tempo, certo? E a gente pode usar cada uma delas aí quando a gente quiser indicar alguma frase, alguma oração com o intuito de tempo, né? Por exemplo, acho que a primeira frase que eu coloquei foi uma de tempo, né? Não lembro mais agora, mas de qualquer forma vou fazer outra aqui, né? Vamos colocar assim: eu entrei no carro assim que saí da escola. Eu entrei no carro assim que saí da escola. Então, nesse caso aqui, a oração independente é eu entrei no carro, tá bom? Eu entrei no carro. Peraí. Pronto. Eu entrei no carro. Assim que. Nesse caso aí. Deixa eu botar aqui. Nesse caso aí, a conjunção aqui é assim que. Tá? Assim que. Assim que saí da escola. E a oração independente é assim que eu saí da escola, tá? Essa é a oração subordinada aí, tá bom, pessoal? E a conjunção aqui é assim que. E essa é uma conjunção de tempo, uma conjunção temporal. Certo, pessoal? Muito interessante, né, gente? Muito interessante. Então, até aí, a gente já conseguiu ter uma ideia do que são essas orações subordinadas, tá bom? O que a gente vai ver agora, pessoal, é o seguinte. Deixa eu só dar mais uns outros exemplos aqui para vocês de alguns outros tipos de conjunções, tá? Claro que tem mais, né, pessoal? Aqui eu só peguei as principais, as mais usadas, né? Mas claro que existem muitas das conjunções aí. Por exemplo, conjunções de causa, casuais, né? A gente tem aí porque, pois, por isso que, uma vez que, já que, visto que, porquanto. Conjunções de condição: se, caso, salvo se, desde que, contanto que, dado que, a menos que, a não ser que. Conjunções de conformidade: conforme, segundo, como, consoante, né? Muito bem. Conjunções concessivas: por mais que, por menos que, apesar de que, embora, conquanto, mesmo que, ainda que, se bem que, né? Essas daí são parecidas com as conjunções de adversidade, né? Adversativas que a gente estudou, né? Que é o mais, o porém, não é verdade? Porém, portanto, vamos lá. Comparativas: mais, menos, menor, maior, pior, melhor, seguidas de ou do que, qual tal, qual depois de tal, quanto depois de tanto, né? Que é, por exemplo, ele é tão bonito quanto você, né? Ele tem tanto talento quanto você, na verdade. Como, assim como se, bem como, que nem, né? A gente usa muito isso aí para fazer comparações. Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Ele é mais alto, ele é menos alto, né? No caso, ele é menor, né? Vamos colocar aqui menor, fica melhor.
ele é menor, ele é maior, ele é pior, ele é melhor, né? Aí a gente tem aqui, ele é melhor do que, ou do que, né? Ele é melhor do que você, ele é, entendeu? Então, várias conjunções aqui de comparação, para fazer comparação entre as orações, tá? Consecutivas, tal, tão, tamanho, tanto, em uma oração, seguida pela outra oração, né? De maneira que, de forma que, de sorte que, de modo que. Proporcionais, a proporção que, ao passo que, à medida que, a proporção que. Temporais, depois que, até que, desde que, cada vez que, todas as vezes que, antes que, sempre que, logo que, mal, quando, a fim de que, finais, né? Para que, integrantes, que e se, certo? Gente, o que acontece aqui? Todas as conjunções aqui, elas podem ser usadas para iniciar orações subordinadas, tá bom? Só que eu, novamente, vou salientar, não são essas todas as conjunções. Existem mais conjunções que vocês devem decorar, tá bom? Que é muito importante que vocês decorem para que vocês consigam usar apropriadamente, certo? Mas tem muito mais conjunções para vocês decorarem, tá bom? Ok, pessoal. Então, vamos lá, voltando agora para o nosso estudo lá sobre as orações subordinadas, tá? Já entendemos aí o que são as orações subordinadas, já entendemos como é que elas são formadas, já entendemos o que são as conjunções subordinativas, já entendemos aí a diferença, né, que a conjunção faz na frase, né, possibilitando a criação de uma outra oração, etc, né? Pronto, pessoal. Agora a gente vai aprender um pouco sobre a ligação de duas orações, tá bom? A ligação de duas orações. Como a gente pode ver no livro, peguem o livro de vocês aí, tá bom? Pronto. Leiam aí o texto. Só um minuto, tá, gente? Pronto. Leiam aí a tira da página 237, que fala do período composto, tá? Essa tira aí que tem uns 2 minutos conversando aí sobre gramática. Pronto? Página 237. Vamos lá? A tira diz assim: Brea, resolvi que vou decorar a gramática toda. Vou ser gramático quando crescer. Dá muito trabalho pensar como os linguistas. Eles estudam muito, discutem em congresso, fazem mestrado, doutorado. E por que é melhor ser gramático, Café? Porque os gramáticos não fazem nada disso. Eles só dizem o que é certo e o que é errado, né? E essa afirmação, claro que está errada, né? Os gramáticos também eles precisam passar por todo um processo para definir algo como certo ou como errado, né, Gil? Então, vamos lá. Gente, como vocês puderam perceber aí, agora vamos para a página 238, tá? 238. 238. A gente tem uma explicação aí agora, né, sobre a questão das conjunções, das orações, né? Aí a gente passa aí para a parte que fala sobre as orações, né, que foram retiradas dos quadrinhos. Tem uma parte que diz assim: eles estudam muito, discutem em congresso, fazem mestrado, doutorado. Pessoal, nós temos aí nessas 3 frases, temos 3 orações independentes. E essas orações podem ser ligadas, na verdade, né? Essas orações aí, elas podem ser ligadas. Por exemplo, deixa eu apagar aqui. Pronto, a gente tem aqui... Eu vou usar outro exemplo, não vou usar o mesmo exemplo do livro, né? Eu vou usar outro exemplo. Digamos assim, meu pai e eu vamos ao shopping. Ao chegarmos lá, vamos comer. Depois, iremos ao cinema. Pronto. Pessoal, percebam que aqui eu tenho 3 orações diferentes. 3 orações independentes, tá bom? A gente tem aí 3 orações independentes que, por si só, elas podem fazer sentido, tá bom? Elas fazem sentido. Então, a gente pode fazer a ligação dessas orações, pessoal. A gente pode ligá-las, tá bom?
sem precisar pontuar, porque senão fica muito chato assim, quando você faz uma frase e pontua, faz outra pontua, faz outra... Não, a gente pode ligar essas frases aí e transformar essas orações, perdão, frases não, né? Oração. A gente pode ligar essas orações aqui e transformar em uma só oração. Como que eu posso fazer isso, professor? Simples, pessoal. Vocês vão utilizar conjunções de adição, tá? Que servem para adicionar uma coisa. Por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Meu pai e eu vamos ao shopping. Ao invés de você colocar o ponto e começar outra oração, você faz o seguinte. E vamos comer. Você troca e coloca o i e continua. E vamos comer. Essa conjunção aí, pessoal, é uma conjunção aditiva, serve para adicionar algo ao texto, certo? Então, vocês não precisarem colocar um ponto e iniciar outra oração. Não, vocês usaram uma conjunção e completaram, ao invés de vocês falarem 3 orações, vocês pegaram a oração e juntaram e formaram essa aí com um significado legal. Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Ao invés de você colocar um ponto para afirmar, você pode fazer o seguinte, ó. Meu pai e eu vamos ao shopping, vamos comer, vírgula, vamos comer e depois iremos ao cinema. Entendeu, pessoal? Então a gente tem aí, ó, uma oração só, né? No caso eram 3 e foi transformada em apenas 1. Tá? A gente utilizou aqui a conjunção e através disso nós conseguimos criar essa junção aqui. Então isso é muito interessante. Claro que existem outras conjunções que podem fazer isso aí, tá bom? E a gente vai ver aí ao decorrer das aulas, tá bom? Mas o que a gente vai focar nessas aulas aí é sobre essa questão da junção das orações, tá bom? Vamos falar sobre como é que a gente pode juntar, tá bom? Essas conjunções aí, pessoal, são chamadas de conjunções coordenativas, tá bom? Porque elas servem para juntar as duas orações, certo, pessoal? Bem, eu espero que vocês tenham entendido essa parte aí, beleza? Na próxima aula vamos focar mais nessa questão aí das orações coordenativas, das conjunções coordenativas, das orações subordinadas, das orações dependentes, tá bom? Mas eu acho que vocês já conseguiram entender, já conseguiram conceituar o que é essa questão da oração, tá bom? Lembrando aí o que a gente viu, a diferença entre oração, frase e sentença, né? A frase, ela não tem o sujeito, não tem verbo, né? Já a oração, ela precisa ter obrigatoriamente o sujeito e o predicado, né? Que é o sujeito e o verbo completo. Beleza? E a sentença, ela pode ser formada por várias orações. Por exemplo, aqui, ó, pessoal, nós temos aqui uma sentença que é formada por 3 orações. A oração, meu pai e eu vamos ao shopping, nós vamos comer e depois iremos ao cinema. Então, teremos 3 orações aqui formadas por apenas uma oração. Certo, pessoal? Então, aí nós temos o que nós chamamos de sentença. Certo? Muito interessante, muito legal. Tá? Também aprendemos aí como é que a gente pode formar as orações subordinadas, que é através das conjunções subordinativas. Tá? Elas que permitem que você forme as orações subordinadas, tá bom? E na próxima aula vamos aprender mais sobre essa questão das conjunções coordenativas, ou seja, essas conjunções que possibilitam a junção de uma frase, de uma oração com a outra, para ao invés de você ficar falando igual um robô, né? Dando um ponto em tudo, você vai simplesmente colocar um pequeno ponto, uma pequena vírgula, uma conjunção e continuar a frase. Ok, meus queridos? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante isso aí, pessoal. Estudem também, ó, conjunções. Tá? Estudem aí conjunções coordenativas. É o que está no livro de vocês também, tá bom? No livro de vocês aí nessa página também tem falando sobre as conjunções coordenativas, tá bom? Subordinadas não, subordinativas, perdão, pessoal. Não devo ter visto. Não. Ok, então, isso aqui é o que eu quero que vocês estudem para a próxima aula, vamos ver isso aí, tá bom? Vamos trabalhar com a junção de orações, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Tenham um bom final de semana, aproveitem bastante, estudem e vejo vocês na próxima aula. Tchau.